Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais uma pré-aula aqui no canal das lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos estudando com a classe de juvenis o livro do Apocalipse. Esta classe tem a faixa etária dos 15 aos 17 anos de idade e estão, neste trimestre, estudando o tema Um Estudo Panorâmico de Apocalipse. Portanto, 3 lições foram extraídas dos 22 capítulos do livro da Revelação para que estes adolescentes juvenis possam se deleitar, mergulhar neste livro que é glorioso, que é maravilhoso. No programa de hoje, na lição de hoje, nós iremos estudar as bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Nesta quarta lição, o assunto, portanto, é de bênçãos. É um assunto que nos faz refletir e pensar que este livro não é um livro de catástrofes, embora haja ali revelações sobre catástrofes. Entretanto, temos visto desde a primeira aula que o tema deste livro é uma revelação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, iremos estudar a lição de número 4 com o tema As Bem-aventuranças do Apocalipse. Mais do que um catálogo de eventos proféticos, futurísticos, que nos apresentam muitas catástrofes, que, na verdade, tratam-se dos juízos de Deus, que serão derramados aqui na terra por ocasião da grande tribulação ou do período tribulacional. O Apocalipse é também um livro de bênçãos, é um livro de bem-aventuranças, e nós vamos perceber, através desta lição, que desde o primeiro até o último capítulo, nós temos 7 bem-aventuranças encontradas neste livro. Portanto, através da leitura cuidadosa do livro do Apocalipse, nós iremos compreender que o livro fala da mais genuína, da mais pura e cristalina felicidade, isto é, a vida eterna que somente é encontrada na pessoa maravilhosa, gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca e estamos aqui para comentar estas lições neste trimestre. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, assim você será notificado, você vai receber uma mensagem de que um novo vídeo foi publicado. Aproveite também e curta este vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de professores de escola bíblica dominical, nos grupos familiares, para que as pessoas sejam alcançadas por esta ministração. Assim, você também estará fazendo comigo a obra de Deus, me ajudando a propagar e anunciar a palavra do Senhor. Esta pré-aula tem o oferecimento da livraria CPAD, aqui na cidade de Marabá. Assista o VT com o anúncio da livraria CPAD e daqui a pouquinho estaremos de volta. A CPAD é uma livraria cristã com a maior referência em artigos evangélicos de Marabá. Aqui você encontra tudo o que precisa para crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Bíblias, livros, materiais de Santa Ceia e muito mais artigos evangélicos, com um valor bem acessível a todos os públicos. CPAD, em frente à Praça da Bíblia, na Avenida Transamazônica 1705, Cidade Nova. Atenção, professores desta classe de juvenis, nós temos anunciado várias obras que lhe auxiliarão, lhe trarão subsídios para que você prepare muito melhor a sua aula durante a semana. Assista à primeira videoaula desta série de vídeos que você vai encontrar lá as obras que nós indicamos que serão de auxílio para que você possa, ao longo da semana, preparar a sua aula. Na livraria CPAD, você, portanto, pode encontrar estas obras
que nós aqui já indicamos. Vamos para a lição de hoje. O assunto da lição, as bem-aventuranças do Apocalipse. Vamos para o texto bíblico desta lição que está no livro da Revelação, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim, acompanhem a leitura. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A leitura bíblica em classe que nós recomendamos, que os professores devem fazer a leitura de cada uma dessas bem-aventuranças com os seus alunos, está exatamente no livro do Apocalipse, em 7 passagens. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13, Apocalipse 16, versículo de número 15, Apocalipse 19, versículo de número 9, Apocalipse 20, verso 6, Apocalipse 22, versículo 7 e o versículo de número 14. Nesta lição, nós temos 3 objetivos a serem alcançados. O primeiro, mostrar as bem-aventuranças presentes no Apocalipse. O segundo objetivo é explicar tais bem-aventuranças, em especial a da primeira ressurreição. E o terceiro objetivo é enfatizar a bem-aventurança dos que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos para o primeiro tópico da lição, comentada pelo pastor Paulo Henrique Rodrigues da Silva, onde o assunto trazido por ele neste primeiro tópico é um livro de boas notícias. Para muitos, este é um livro que contém um conteúdo apenas de tragédias, de más notícias, de catástrofes. Entretanto, para nós que somos salvos em Jesus e temos a esperança gloriosa da sua vinda, nós lemos este livro com outra perspectiva. Este livro nos traz regozijo, este livro nos traz esperança, este livro nos revela o futuro final da nossa história, da história da igreja. O assunto central do livro do Apocalipse, conforme nós já temos comentado na primeira lição, é a revelação de Jesus Cristo. Aliás, a palavra Apocalipse é uma transliteração da palavra grega apokalipsis, que significa literalmente revelação, remover o véu. Portanto, o Apocalipse descreve a vitória absoluta de Cristo sobre todos os seus inimigos. Revela a vitória de Cristo sobre a meretriz, do capítulo de número 17, revela a vitória retumbante de Cristo sobre o anticristo, o falso profeta, sobre o dragão, sobre todos os seus inimigos, inclusive a morte. Portanto, o livro do Apocalipse nos revela que o último capítulo da história para nós, para a igreja, é glorioso e que o mal não triunfará absolutamente. Mas temos aqui a vitória do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Este livro nos apresenta 7 bênçãos, 7 bem-aventuranças. No grego bíblico do Novo Testamento, nós temos o termo Makarios, que significa basicamente felicidade. Portanto, se formos traduzir ao pé da letra a expressão bem-aventurado, ela significa feliz. Assim como nós temos no Evangelho por Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3, as bem-aventuranças, nós lemos lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E outras tantas
bem-aventuranças apresentadas no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Nós poderíamos traduzir lendo literalmente da seguinte forma: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Observe que o padrão de felicidade estabelecido pelas Escrituras Sagradas é antagônico, é contrário à felicidade proposta pelo mundo. O mundanismo tem uma proposta de felicidade, tem um conceito de felicidade que é contrário aos valores apresentados na Escritura Sagrada. Nós temos, por exemplo, o hedonismo, né? As pessoas que vivem pelo prazer, o prazer pelo prazer, e uma busca desenfreada pelos prazeres, pelas sensações. E nós precisamos nos posicionar, nós precisamos apresentar quais são os valores apresentados na palavra de Deus, qual é o conceito bíblico de felicidade. E o conceito bíblico de felicidade é apresentado aqui no livro do Apocalipse. Nós temos, portanto, neste livro, 7 bem-aventuranças. Muito bem, vamos ao comentário das primeiras 4 bem-aventuranças apresentadas na lição de hoje. Neste segundo tópico, nós iremos estudar as bem-aventuranças aos que guardam as profecias, aos que morrem no Senhor, as bem-aventuranças aos que guardam as suas vestes e também os que são chamados à ceia do Senhor. A primeira bem-aventurança no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo de número 3, que é o texto-chave também da lição de hoje, é um convite à leitura, um convite à meditação e o convite a uma vida prática, piedosa da palavra de Deus. Portanto, nós precisamos observar que a primeira bem-aventurança é um convite maravilhoso para ler a profecia, para também ouvir o que nela está escrita e para se praticar, para guardar as palavras desta profecia. A bem-aventurança primeira apresentada no livro do Apocalipse diz exatamente o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Observe que quando este livro foi escrito, nós precisamos tentar compreender o contexto histórico da época. O comentário bíblico do livro de Apocalipse, de autoria de Gordon Fee, afirma que apenas 15% da população da época conseguia ler e escrever. Demais disso, o acesso aos livros era muito difícil. A produção de obras literárias custava muito caro. Poucos livros existiam naquela época comparado aos tempos de hoje. Veja que a recomendação do Senhor, bem-aventurado aquele que lê, envolve uma dedicação à leitura da palavra de Deus, à leitura deste livro. Portanto, quando se lê este livro, quando se dedica à leitura da profecia aqui descrita, a pessoa, o leitor, é bem-aventurado, é abençoado, ele passa a, então, ter um discernimento das coisas espirituais. A leitura da palavra de Deus faz com que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Muito mais este livro, o livro do Apocalipse. Este livro de Robert Morgan, Os 50 Acontecimentos Finais da História da Humanidade, na página de número 31, afirma que o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia
com uma bênção específica para os que leem e dedicam-lhe atenção. Que bênção, que coisa maravilhosa. Portanto, leia este livro, medite nas páginas do livro do Apocalipse, porque é bem-aventurado aquele que lê. Observe que não é bem-aventurado apenas aquele que lê. É bem-aventurado também os que ouvem a palavra desta profecia. O simples fato de ouvir as palavras desta profecia, o simples fato de ouvir a leitura do livro do Apocalipse, torna o ouvinte bem-aventurado, abençoado e eleva ele a um patamar de bem-estar espiritual maravilhoso. Como que isso é importante para a vida da congregação, para a vida da igreja? Ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado também é aquele que guarda as palavras desta profecia. Veja que bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia. Agora, nós precisamos observar aqui que guardar não é apenas memorizar o texto bíblico. Guardar aqui é muito mais do que apenas decorar. Guardar é colocar em prática. Guardar é obedecer. Guardar é viver o que está aqui. O livro do Apocalipse não é apenas um livro cujo conteúdo é profético. O livro do Apocalipse contém princípios morais, espirituais. O livro do Apocalipse é um livro de vida prática. E nós precisamos apreender isso. Nós devemos nos atentar para este particular. Muitos equivocadamente pensam que o livro do Apocalipse é apenas um livro de profecia. É um livro de profecia. Entretanto, o livro é também um livro de vida prática. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. A segunda bem-aventurança no livro do Apocalipse está no capítulo 14, versículo de número 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vejam que, portanto, a segunda bem-aventurança apresentada neste livro maravilhoso, o livro do Apocalipse, é os que morrem no Senhor. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. A segunda bem-aventurança é uma palavra de consolo aos servos de Deus que sofrerão a terrível perseguição do anticristo durante a grande tribulação. Nós estamos na altura do capítulo de número 14 e na primeira aula nós apresentamos aqui aos irmãos uma perspectiva de como que o livro do Apocalipse é esboçado. Assim sendo, segundo a nossa visão do livro do Apocalipse, segundo a nossa perspectiva interpretativa deste livro, a partir do capítulo de número 4, o livro é profético, é futurista. E ainda dentro desta visão, a grande tribulação, ela tem início no capítulo de número 6 e vai até o capítulo de número 19. A segunda bem-aventurança, portanto, nos revela a felicidade dos mártires do período da grande tribulação. Período de tempo que vai durar 7 anos, segundo a nossa interpretação pré-tribulacionista. Apocalipse capítulo de número 6, do versículo 9 ao versículo de número 11, com a abertura do 5º selo, nós temos João vendo debaixo do altar aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram.
Veja que eles vão sustentar o testemunho de Jesus, vão sustentar através da palavra de Deus. E aqui nós encontramos um consolo para aqueles que serão perseguidos e mortos durante a grande tribulação. Servos de Deus que serão martirizados pelo anticristo, pela besta que sobe do mar, pelo falso profeta. Nós também precisamos fazer uma aplicação para nós cristãos da atualidade, dizendo que nós não podemos temer a morte. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele disse que desejava partir e estar com Cristo, porque isto era muito melhor. O Salmo 116, o versículo de número 15, a palavra do Senhor nos diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Veja que para Deus é algo caro, é algo precioso, é algo que deve ser para nós uma transição deste plano para a vida eterna. A morte, portanto, deve ser vista pelo salvo como um veículo que nos conduz o mais rápido à presença do eterno Deus. A felicidade, portanto, do salvo está na eternidade com o Senhor nosso Deus. Que para nós, servos de Deus, para os salvos, para os crentes, a morte deve ser vista como uma condutora à eterna presença de Deus. A terceira bem-aventurança é para os que vigiam e guardam as suas vestes. Está no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aqui está uma séria advertência à igreja do Senhor, a igreja que aguarda a iminente volta de Cristo por ocasião do arrebatamento da igreja. Observe que esta bem-aventurança, ela é direcionada à igreja que hoje está esperando a vinda do Senhor. Bem-aventurado, em primeiro lugar, é feliz aquele que vigia. Vigia é o ato de estar alerta, de estar de prontidão, aguardando a vinda do Senhor por ocasião do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Jesus aqui, ele faz uma metáfora, uma comparação com a operação do ladrão na noite. Ele diz: eis que venho como vem o ladrão. Apocalipse aqui está nos advertindo para que esperemos o Senhor a qualquer instante, a qualquer momento. A doutrina da iminente volta do Senhor Jesus é a doutrina segundo a qual nós professamos, cremos e ensinamos que o arrebatamento da igreja está muito próximo, que inclusive pode acontecer a qualquer momento. No Evangelho de Jesus por Mateus, o Senhor contou duas parábolas no capítulo 24, versículo 45 até o versículo de número 51, e prosseguindo no capítulo 25, versículo 1 até o versículo 13, duas parábolas são contadas pelo Senhor Jesus. Na primeira, a parábola dos dois servos. A segunda parábola, a parábola das 10 virgens, já no capítulo 25. Ambas tratam sobre a vigilância, sobre estar pronto, preparado, sobre estar atento à sua volta, à sua vinda. Ocorre que na primeira parábola que estou fazendo menção aqui, do capítulo 24, versículo 45, que é a parábola dos dois servos, a lição central, a mensagem central é de que devemos estar prontos caso o Senhor venha mais cedo
do que o esperado. Foi o que aconteceu nesta parábola dos 2 servos. Já na parábola das 10 virgens, somos advertidos pelo Senhor. Esta parábola, cuja ideia central também é vigilância, nos ensina a ficarmos preparados caso ele demore mais do que esperamos. Caro professor dos juvenis desta classe tão maravilhosa, aproveite este momento da sua aula para advertir seus alunos, fazer uma belíssima aplicação, chamando a atenção para que não vivam desatentos, ociosos, em uma indolência espiritual, para que despertem, vivem prontos e alertas para a vinda do Senhor Jesus. Não são poucas as pessoas, os crentes que estão vivendo assim, despreocupadamente, como que se o Senhor não viesse mais voltar. Muitos já até perderam a esperança. Muitos já indagam onde está a promessa da sua vinda, como disse o apóstolo Pedro. A segunda atitude do bem-aventurado, nesta terceira bem-aventurança, é guardar as vestes. E guardar as vestimentas aqui significa literalmente não sujar as suas vestes espiritualmente, não se sujar com o pecado, não se sujar com o mundanismo, não permitir que as coisas desta vida, deste mundo, possa manchar as vestes espirituais daquele que aguarda pelo seu noivo, pelo seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A quarta bem-aventurança é a felicidade dos que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, a celebração da festa de casamento entre a noiva, a igreja, e o noivo amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja que privilégio nós teremos estarmos participando desta grande celebração, desta grande festa. Nós temos aqui a doutrina das bodas do Cordeiro, das bodas e da ceia das bodas do Cordeiro. Eu preciso recapitular os eventos escatológicos para que o nosso aluno compreenda e situe-se dentro dos eventos escatológicos nesta linha do tempo. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Depois, o bema de Cristo, o tribunal de Cristo, onde a igreja será galardoada, premiada, onde receberá ali as suas recompensas pelos seus feitos aqui na obra de Deus na terra. Depois do bema, depois do tribunal de Cristo, seremos introduzidos nas bodas do Cordeiro, que é o casamento entre o Cordeiro, Cristo, e a noiva, que é a igreja. E nós temos a celebração destas bodas, que é a ceia das bodas, que está descrito aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 9, que diz: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Alguns teólogos dispensacionalistas, eles apresentam uma distinção entre bodas e ceia das bodas. Para eles, as bodas, que é o casamento, ocorrerá no céu, e a ceia das bodas, que é a festa de casamento, acontecerá na terra, imediatamente antes do milênio. Tanto é que o milênio ele passa a ocorrer no capítulo seguinte, onde nós temos a revelação desta bem-aventurança daqueles que são chamados a participarem desta festa de celebração. Entretanto, a maioria dos dispensacionalistas clássicos entendem que tanto as bodas quanto a ceia das bodas é um único evento, e este evento vai acontecer, ocorrer no céu. O certo é que
Bem-aventurado é aquele que é chamado a participar desta festa. Vamos ao terceiro tópico da lição, que nos apresenta a quinta bem-aventurança. E aqui, bem-aventurados, felizes, os que não experimentarão a segunda morte. Nós estamos diante de um texto que traz muitas dúvidas, gera muita confusão na cabeça daqueles que procuram ler isoladamente esta passagem bíblica. A Escritura Sagrada, ela é análoga. Nós precisamos ler um texto e observar o contexto da Escritura. E o contexto, às vezes, ele envolve muitas outras passagens da Escritura. Esta bem-aventurança, bem-aventurados ou felizes os que não experimentarão a segunda morte, revela-nos que alguns eleitos participarão de uma ressurreição que é restrita apenas àqueles que morrerem em Cristo durante a grande tribulação. Ou seja, todos os mortos que morrerem em Cristo, que morrerem no Senhor, durante o período tribulacional, serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Cristo em glória, em Apocalipse, capítulo de número 19. É isso que o texto está dizendo. Nós temos muitos salvos durante o período da grande tribulação. Observe os 144 mil. Nós temos na abertura do quinto selo, que já fiz menção nesta videoaula, dos mártires do período da tribulação, que serão mortos por conta da palavra de Deus e do testemunho que deram. As duas testemunhas no Apocalipse, capítulo de número 11, todos estes que morreram em Cristo, que morrerem no Senhor durante o período da grande tribulação, serão ressuscitados no início do milênio, por ocasião da vinda do Senhor, conforme Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4. O texto diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Daí vem a bem-aventurança. Bem-aventurados os que não experimentarão a segunda morte. A primeira coisa que nós precisamos aqui distinguir é primeira ressurreição e segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela é uma ressurreição qualitativa e não quantitativa. E eu explico isso. A primeira ressurreição, ela é a ressurreição de salvos. Ela é uma ressurreição apenas de pessoas salvas. E esta primeira ressurreição, ela ocorre em fases. Dentro da primeira ressurreição, nós temos várias fases de ressurreições. E eu quero apresentar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 22, a seguir acompanhe. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Se nós lermos esse texto a partir do seu contexto, nós vamos perceber que a primeira ressurreição, aqui descrita em Apocalipse, não é uma ressurreição quantitativa, não está se referindo a quantidades de ressurreição, mas a qualidade. E a primeira ressurreição é a ressurreição de salvos. Nós devemos perguntar, em primeiro lugar, quem está sendo ressuscitado?
Segunda pergunta: quando está ocorrendo a ressurreição? Primeira pergunta: quem está sendo ressuscitado? E a segunda pergunta: quando está acontecendo esta ressurreição? Se nós considerarmos esta primeira ressurreição como sendo várias fases de ressurreição, nós vamos, primeiramente, conforme diz o apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo de número 23, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A primeira fase da primeira ressurreição é a ressurreição do próprio Senhor. Paulo disse que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e não mais morrer. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. A ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo é apresentada como a primícia. Ele abre o caminho para os demais, segundo o manual de escatologia do professor Juliano Fraga. Depois nós temos a ressurreição dos mortos em Cristo por ocasião do arrebatamento da igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Porquanto o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós temos o segundo grupo de ressurreto que fazem parte da primeira ressurreição. O terceiro grupo, ou a terceira fase dentro da primeira ressurreição, é a ressurreição dos mártires da grande tribulação. E nesta terceira fase, nós temos a ressurreição dos martirizados, que nos é apresentado em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 5, aqueles que são vistos ali debaixo do altar, Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 14. As duas testemunhas serão também ressuscitadas, fazem parte desta terceira fase de ressurretos que compõem o grupo da primeira ressurreição. Então percebam que a primeira ressurreição é um grupo de ressurreições. A primeira ressurreição, que é qualitativa, é a ressurreição de salvos. É a ressurreição daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Já a segunda ressurreição ocorrerá em apenas uma fase, lá no juízo final, né? Quando todos os ímpios serão ressuscitados para receberem a condenação eterna e serem lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Observe Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3, João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29, falam destas duas ressurreições. A segunda ressurreição é a ressurreição de ímpios, de pessoas perdidas, enquanto que a primeira ressurreição é a ressurreição de salvos. Felizes os que não experimentarão a segunda morte. E quem não vai experimentar a segunda morte são aqueles que participarão da primeira ressurreição. Lembrando que a primeira ressurreição são fases. A primeira ressurreição envolve a ressurreição do próprio Senhor, que abriu o caminho para que os demais viessem também a ressuscitar. A primeira ressurreição envolve os mortos em Cristo por ocasião do arrebatamento da igreja. A primeira ressurreição envolve os que morrerem em Cristo durante a grande tribulação, que serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda do Senhor em glória para a instauração do milênio. Todos esses ressurretos compõem o grupo que fazem parte da primeira ressurreição. Já a segunda ressurreição é a ressurreição de perdidos, dos ímpios, que acontece no final do milênio, lá no juízo final do grande trono branco. A segunda morte, ela aqui é apresentada como sendo o lago de fogo.
A morte na Bíblia, ela significa separação. Nós temos a morte espiritual, que é a separação espiritual ocasionada pelo pecado. Esta separação ocasionada pelo pecado é a morte espiritual. Nós temos a morte física, que é a separação do corpo, ente material, da alma e espírito, que são entes espirituais. E nós temos a morte eterna, que é a separação eterna do homem, da pessoa condenada de Deus. E aqui nós temos a segunda morte. Esta segunda morte, ela representa a eterna separação do homem de Deus, onde ele será lançado no lago de fogo. Ele vai morrer uma primeira vez, que é a morte física, e depois morrerá uma segunda vez, que é a morte eterna, que é o lago de fogo, a separação eterna de Deus. O pastor Juliano Fraga tem até uma frase muito interessante. Ele diz que quem nasce uma vez, morrerá duas vezes. Morrerá fisicamente e morrerá eternamente, que é a segunda morte. Entretanto, quem nascer duas vezes, morrerá, e se morrer, morre apenas uma vez, fisicamente. Nascer duas vezes, obviamente, o nascimento natural, e o segundo nascimento, que é o nascimento da água e do Espírito, que é uma nova vida com Cristo. Este jamais sofrerá o dano da segunda morte. Jamais sofrerá o dano do lago de fogo, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos para o quarto e último tópico da lição, onde o comentarista, o pastor Paulo Henrique, nos apresenta aqui as duas últimas bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Felizes os que se santificam, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro e acesso à árvore da vida. Eu quero ler o texto bíblico que faz menção destas duas bem-aventuranças. Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 7 e 14, que diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro é extremamente significativo. Estamos diante de uma doutrina soteriológica maravilhosa, a doutrina da justificação. Os nossos pecados foram lavados, as nossas vestes, portanto, foram limpas e hoje justificados estamos de todos os nossos pecados. Veja que bênção tremenda, que bênção gloriosa. Lavar as vestes também aqui, segundo o comentarista da lição, fala de uma prática diária de santificação, de se consagrar ao Senhor, de se afastar daquilo que contamina, daquilo que é pecaminoso, daquilo que suja, portanto, as vestes dos salvos. Feliz é estar limpo diante de Deus para poder, assim, entrar pelas portas da cidade e ter acesso à árvore da vida, que é a última bem-aventurança que vamos comentar agora. A sétima bem-aventurança do livro do Apocalipse nos apresenta um cenário glorioso da igreja, daqueles que estarão na eternidade, no novo céus e na nova terra, na nova Jerusalém. Acesso à árvore da vida. Bem-aventurados, olha só o que diz Apocalipse 22, versículo de número 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas ou pelos portões. Adão e Eva foram proibidos de terem acesso à árvore
da vida por conta do pecado. O pecado os afastou, o pecado os impediu de ter acesso ao fruto da árvore da vida. Talvez o capítulo mais trágico da nossa história está registrado no livro do Gênesis, quando os nossos pais foram expulsos do jardim do Éden. Mas olha só que coisa gloriosa. Num jardim também, a árvore da vida, ela nos foi reconquistada através dos méritos de Cristo. Jesus estava no jardim do Getsemane, segundo o evangelista Lucas, no capítulo de número 22, e lá ele estava orando por nós, orando a oração intercessória. Naquela oração, ele também estava sentindo as angústias, os laços da morte. Ele orava ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O evangelista Lucas descreve a agonia do Senhor Jesus, tamanha que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caíam na terra. Vejam que naquele jardim, o jardim do Getsemane, no jardim da prensa, Jesus estava agora reconquistando o direito de nós termos acesso à árvore da vida. E agora, pelo Apocalipse, nos é apresentado esta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, porque têm direito à árvore da vida. Olha só que coisa gloriosa. E, portanto, viveremos a eterna, genuína e cristalina felicidade. A felicidade é ter Cristo em nossas vidas, e hoje nós já podemos antecipar, nós temos um antegozo daquilo que será a felicidade eterna para todos os salvos, lá na Nova Jerusalém, no estado eterno, no novos céus e na nova terra. Portanto, nós estamos concluindo esta lição maravilhosa. Deus te abençoe. Permaneça firme, nós somos abençoados. Nós temos, pela leitura do livro do Apocalipse, essas bem-aventuranças. Eu espero por você na próxima videoaula, na próxima pré-aula, para que juntos continuemos estudando o livro da Revelação. Até lá, Deus te abençoe.